Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Eu quero, antes de qualquer coisa, pedir para você que você deixe aqui o seu like, porque assim o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda este vídeo para mais e mais pessoas, tá bom? Eu quero explicar nesse vídeo aqui para vocês por que eu abandonei os estudos através de videoaula ao longo da minha trajetória de estudos e por que agora, desculpa, eu pretendo retomar os estudos através das videoaulas para o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, beleza? Antes de qualquer coisa, caso esse seja o seu primeiro vídeo aqui no canal, eu quero explicar que eu já estou aprovado para o TJ São Paulo no concurso de 2023 para o cargo de escrevente e muito provavelmente, a depender dos recursos e da prova de digitação, eu também estarei, se Deus quiser, aprovado no concurso de 2024 para Bragança Paulista, numa posição até muito melhor, se Deus quiser. Então vamos lá. Lá no comecinho dos meus estudos, eu estudava muito por videoaula, né? Eu comecei a estudar para o concurso do INSS de 2022, que na verdade eu não sabia e ninguém sabia quando aquele concurso iria acontecer. Se ele aconteceria em 2022, 2021, 2020. O fato é que eu comecei a estudar no final de 2017. E aí tinha muitas notícias, principalmente de curso preparatório, falando que esse concurso iria sair a qualquer momento. E o concurso demorou muito a sair. E aí eu decidi parar de estudar para o INSS, porque falava que saía, mas nunca saía. E aí eu falei, não, então eu vou focar os meus esforços em um concurso que seja mais possível de sair, né? E aí eu estava pesquisando sobre outros concursos e encontrei o concurso do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Eu fiz aquela prova, reprovei. Eu estudei um pouquinho antes do edital, aí depois saiu o edital. E aí eu fiz 48 pontos de um total de 60 naquele Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Foi ali, inclusive, que eu percebi que eu era capaz de passar em algum concurso. Muito bem. Aí depois eu conheci o TJ São Paulo, estudei em 2021, reprovei na digitação, 2023 consegui a aprovação e agora 2024. Eu sempre estudei com videoaula. Teve um momento da minha vida que eu decidi, que eu percebi, na verdade, que a videoaula já não era mais necessária. Eu acho que isso são fases da vida da gente, sabe? Você vai adquirindo maturidade, você vai se acostumando a estudar cada vez mais com leitura. E aí teve um momento que eu decidi largar as videoaulas e, muito raramente, desculpa de novo pessoal, eu tomei bicarbonato por causa da azia. E aí eu tô, né, é como se estivesse arrotando, sabe? E aí tá me incomodando a azia, então eu tomei bicarbonato agora há pouco. Vamos lá. Continuando. Então, chega momentos na vida da gente que a gente parece que a gente vai pegando novos rumos no estudo. Então eu decidi largar as videoaulas e raramente eu estudava por videoaula. Só se fosse um assunto muito difícil, muito específico, que eu tivesse errando muitas questões, aí eu fazia uma pesquisa pontual sobre aquele assunto, aí eu assistia uma videoaula. Vamos supor que eu estava resolvendo questões de informática, de Excel, eu estava errando muitas questões, por exemplo, de PROC-V, a função PROC-V. Aí eu ia lá no YouTube, vou aqui no YouTube, viria aqui no YouTube. Aí eu precisava assim, função PROC-V. Aí eu assistia aquele vídeo específico da função PROC-V, geralmente um vídeo muito curto ali, e aí o meu estudo por videoaula era assim. Então se eu estava errando ali questões, por exemplo, de regência verbal e nominal, aí eu vinha aqui no YouTube, pesquisava regência verbal e nominal, pegava um videozinho pontual sobre o assunto, e aí era esse o meu estudo por videoaula. Então eu praticamente parei de estudar por videoaula. Só que agora eu vou enfrentar uma nova realidade, novas matérias. Eu estive pesquisando sobre as principais matérias que caem para o TRT. Inclusive tem um comentário aqui no canal da Janaína, que eu aproveitei esse comentário que ela falou sobre estudar direito administrativo, direito constitucional, direito do trabalho, direito processual do trabalho, gestão pública. E tem assuntos, mesmo dentro de direito constitucional, porque eu li os últimos 2 editais
do TRT2, do TRT15 de Campinas. E tem assuntos mesmo dentro do direito constitucional que são assuntos que eu nunca estudei assim profundamente. Eu cheguei a ver lá para o TRF3 em 2019, mas tem muito tempo que eu vi. Então, são assuntos que eu preciso rever e eu vou ter que usar hoje as videoaulas. Então, eu tentei dar uma lida nesses assuntos, principalmente ali dentro de direito constitucional, aquela parte de processo legislativo, do Poder Judiciário, mas não apenas o artigo 92, que cai para o TJ São Paulo, o Poder Judiciário dentro desse tópico que cai para o TRT é muito mais abrangente. Então, assim, tem aquela parte de controle ali, né? Então, assim, é realmente necessário um estudo mais aprofundado. Então, hoje eu me vejo na necessidade de ver esses tópicos através de videoaula. Eu vou tentar ver as videoaulas do modo acelerado, fazendo as minhas anotações, para depois usar essas anotações como revisão, beleza? Então isso aqui serve para o TJ São Paulo, serve para o TRT, serve para qualquer concurso. Pessoal, tem uma coisa que me faz na hora, absolutamente na hora, parar de seguir a pessoa. Na hora, sabe? Não assistir mais o vídeo da pessoa, na verdade. Não é que eu vou parar de seguir a pessoa, eu posso assistir outros vídeos, mas aquele vídeo em particular eu paro de assistir. É quando eu começo a assistir um vídeo de um professor, de um youtuber, seja quem for, e a pessoa já diz assim que este método aqui, ele não funciona. Nossa, isso me faz parar de ver o vídeo. Sabe por quê? Eu vou te explicar um negócio. Tem um professor que ele é auditor fiscal da Receita Federal, eu tenho muito respeito por ele, eu assisto vários vídeos dele, mas tem vídeos em específico que eu não assisto. Porque ele já começa a dizer assim, resumo não funciona. Os meus alunos do coaching estão proibidos de fazer resumo. Quando a pessoa fala desse jeito, para mim, pode ser o maior cientista da NASA. Para mim, eu já paro de ver. Sabe por quê? Porque não existe essa de qual método funciona ou qual método não funciona. Isso não existe. Ah, João, mas então você também está sendo taxativo. Claro, esse negócio está errado falar desse jeito. Como assim? Esse método aqui funciona, aquele método ali não funciona. Ora, o que funciona e o que não funciona é subjetivo. Depende de cada pessoa. Às vezes, o que não funciona para você é o que funciona para mim. E às vezes, o contrário, o que não funciona para mim é o que funciona para você. Eu, por exemplo, consegui ser aprovado no TJ São Paulo 2 vezes, porque se confirmar em 2024 a minha aprovação, serão 2 vezes fazendo resumo. E na verdade seriam 3, porque no ano de 2021 eu passei na prova objetiva. Eu fui reprovado na digitação, mas a digitação é uma prova prática. Na prova objetiva eu passei. Aliás, eu fiz 5 pontos acima da nota de corte. Então eu passei na prova objetiva em 2021. Se eu fosse falar aqui de aprovação em prova objetiva, seriam 3 provas objetivas. Ah, João, 2024, calma, calma. Não, é verdade. 2024, calma. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei se os recursos vão me colocar dentro das vagas ou fora das vagas. Eu não sei. Realmente precisa esperar. Não sei se eu vou passar na digitação em 2024. Mas o que eu estou dizendo é que eu sempre fiz resumos. E eu tenho um jeito de fazer resumos que eu não levo muito tempo, eu não gasto muito tempo, porque eu já me acostumei a fazer. É tudo questão de prática. O problema do resumo é que muitas vezes a pessoa acha que ela vai ter que escrever tudo o que o professor fala. Isso não é resumo. Resumos são pequenos gatilhos. Resumos são detalhes, entende? Então se a pessoa acha que ela está fazendo um resumo e o resumo dela da matéria de processo civil se transforma em 400 páginas, aí já não é resumo, concorda? Não tem como a matéria de processo civil se transformar em 400 páginas de resumo, isso não é resumo. Aí que está o perigo, é que quando a gente se acostuma a estudar, a gente começa a perceber o que mais cai, o que é mais importante, e o resumo é só aquilo que você efetivamente não conseguiu entender, tá? Ou que você tem muita dificuldade para decorar, aí você faz um resumo. Não é tudo. Então eu estou aqui conversando com você, você não vai anotar tudo que eu estou falando, mas um detalhe ou outro você vai lá e anota. Por exemplo,
de todos os artigos que caem de processo civil para o TJ São Paulo, o meu caderno de resumo tem 24 páginas. Eu considero uma quantidade boa. Pensa, são muitos artigos que caem para o TJ São Paulo de direito processual civil. Você que estuda aí para o TJ, você sabe disso. São muitos artigos. Se eu conseguir resumir isso em 24 páginas, é um resumo eficiente, é um resumo efetivo, é um resumo eficaz. Por quê? Porque são 24 páginas de caderno, quer dizer, não é muita coisa, concorda comigo? Então significa que eu consegui de fato resumir ali só aquilo que eu não estava entendendo, só aquilo que era mais importante. Então eu não posso falar, eu não posso dizer que estudar por videoaula é ruim, que fazer resumo é ruim, que estudar por PDF é ruim, que estudar por questões é ruim. O ruim é você não estudar. Então eu vou retomar os meus estudos através das videoaulas, porque nesse momento eu sinto que essas matérias mais complexas, que eu vou precisar, por exemplo, direito processual do trabalho, direito do trabalho, eu nunca vi essas matérias. Então talvez hoje eu vá sim precisar ver isso através de videoaula. Por quê? Porque na videoaula o professor vai te dar o exemplo. Na videoaula o professor vai te mostrar os detalhes. Na videoaula, o professor vai te indicar o que mais cai. Então, na videoaula, o professor ele vai marcar os pontos mais essenciais e vai te dizer, olha, isso aqui é mais essencial, isso aqui é mais importante, é nisso aqui que você vai se ligar. O professor fala isso na videoaula, um bom professor fala isso. Então, são esses pontos que eu vou anotar no meu caderno de resumos. Inclusive, eu vou comprar ainda um caderno de resumos específico para o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho. Então, cada pessoa tem o seu jeito de estudar, a sua metodologia, a sua forma de estudar, e está tudo certo se no final a pessoa conseguiu alcançar o seu objetivo. O que eu não posso dizer é falar, olha, resumo não funciona, videoaula não funciona, essa metodologia aqui não funciona. Não, é possível que funcione, talvez não funcione para mim, mas sim é possível que funcione para outra pessoa. Eu também usei bastante videoaula para estudar matérias de exatas. Então é muito importante, pelo menos eu acredito, para mim, no meu caso específico, as matérias de exatas, tipo matemática, informática e raciocínio lógico, e dependendo do caso, português também, apesar de não ser uma matéria de exatas, português, mas também português eu poderia colocar nesse balaio. É importante no começo, se você não tem base nenhuma, você começar por videoaulas, porque aí você vai ter ali esses exemplos que eu falei do professor. O professor vai te mostrando os caminhos. Tem uma moça aqui, que inclusive ela é escrevente do TJ São Paulo, ela já tomou posse, eu sigo essa moça, gosto dos vídeos dela, que é a Bruna Araújo. Uma moça bem jovem, por sinal, deve ter no máximo aí uns 25 anos. E ela diz que ela estudou quase que totalmente através de videoaulas. Então, não tem como dizer que videoaula não funciona, que videoaula é um estudo passivo. É como eu falei para vocês, se você ficar de fato só ouvindo o professor falar, como você está me ouvindo aqui nesse momento, talvez o estudo por videoaula seja um estudo passivo. Mas, se você pausa, se você presta atenção, se você anota, talvez isso não seja um estudo passivo. Talvez, de um estudo passivo, isso possa se transformar em um estudo ativo. Essas questões são muito polêmicas e talvez elas até mereçam um vídeo à parte para tratar só dessas polêmicas sobre método de estudos. Mas o que eu quero que você entenda é que você precisa definir o que é melhor para você e não acreditar no que outra pessoa disse só porque a pessoa acha que para ela não funciona. Bom, se para ela não funciona, aí é problema dela. Talvez sim funcione para você. Então eu vou retomar os estudos por videoaula. Valeu, pessoal. Grande abraço. Valeu.